O tema: por que um Deus amoroso permite a maldade? Por favor, irmão Santana, tem a nossa atenção. André é um sul-africano que vive na Namíbia. Ele foi numa segunda-feira de manhã a uma agência dos Correios para pegar as suas correspondências e, para variar, a agência dos Correios estava lotada. E aí, enquanto ele estava na fila, ele olhou no cantinho ali da parede, viu uma mochila encostada ali, sem ninguém por perto, aparentemente sem um dono. Achou estranho aquilo, pegou as suas correspondências, entrou no seu carro e foi para casa. 3 minutos depois, ainda dentro do seu carro, André ouviu uma forte explosão. Ao chegar em sua casa, ele descobriu que a explosão aconteceu na agência de correios onde ele estava. Provavelmente, aquela mochila sem dono fosse a bomba. E dentro daquela agência estavam vários conhecidos seus. Nós estamos ficando até acostumados a ouvir notícias assim, não é verdade? Infelizmente, todos os dias nós encontramos ou nos deparamos com crimes, com guerras, com terrorismo, com desastres e com as pessoas se perguntando: por quê? Por que isso acontece? Por que que Deus permite que essas coisas aconteçam? Talvez até você mesmo já tenha se feito essa pergunta. Servos fiéis lá do passado também se perguntaram: por que que Deus permite que essas coisas aconteçam? Você está com a sua Bíblia aí? Vamos abrir no livro de Abacuque. Veja só que interessante o que nós encontramos no capítulo 1. Abacuque, capítulo 1. Veja só as palavras no versículo 3. Por que me fazes ver a maldade? E por que toleras a opressão? Por que há diante de mim destruição e violência? E por que há tantas brigas e conflitos? Por quê? Por quê? Por quê? Abacuque se perguntando, há tanto tempo atrás, o porquê de tantos problemas. Um servo fiel de Jeová. A maldade na terra é tão grande que algumas pessoas até desacreditam, não é? Que Deus esteja interessado realmente em resolver os problemas da humanidade. Parece que Ele não se importa com as coisas que estão acontecendo aqui na terra. Tem muita gente que acredita nisso. Acontece que essas pessoas estão totalmente enganadas. Jeová sabe o que está acontecendo aqui e se preocupa demais com as injustiças, com a maldade que as pessoas estão sofrendo. Ele sente dó dessas pessoas pelas injustiças que sofrem. Jeová se sentiu tão magoado lá no passado com a maldade que era tão grande que ele decidiu eliminar as pessoas ímpias, as pessoas iníquas daquela época, quando ele trouxe um dilúvio lá nos dias de Noé. Talvez você se lembre dessa história. Jeová ficou tão decepcionado com aquelas pessoas que a Bíblia diz que ele simplesmente deplorou, ele se arrependeu de ter criado o homem, de tão grande que era a maldade. Já pensou a gente deixar o Criador nessa condição de tristeza por tanta maldade, né? Então esse relato reforça para todos nós que o sentimento de Jeová para com a maldade é de ódio. Ele odeia a maldade. Então isso nos dá garantias muito importantes. Garantias de que a maldade não se origina dele, como muita gente acredita. Parem para pensar em quantas pessoas você já ouviu dizer isso. Foi Deus que quis. Foi Deus que levou. Você já ouviu isso? Será que é assim mesmo? Será que foi Deus? Abra sua Bíblia agora em Tiago e veja só como a Bíblia nos explica de maneira muito clara esse assunto. Tiago capítulo 1,
Veja só o que nós encontramos no versículo 3. Ou melhor, versículo 13, ok? Tiago, capítulo 1, versículo 13. Quando estiver sob provação, que ninguém diga, estou sendo provado por Deus. Pois por coisas más, Deus não pode ser provado, notem só, nem prova a ninguém. Esse texto deixa muito claro que Jeová não é o causador da maldade. Nunca foi. Ele não merece essa culpa que as pessoas atribuem ao Criador pelas coisas más. E isso aumenta a nossa confiança. Mas, ao mesmo tempo, podemos nos perguntar, como muitas pessoas se perguntam, se Deus sabe como resolver o problema, tem poder para resolver o problema, por que é que Ele não resolve o problema? Por que Jeová não acaba de uma vez por todas com a maldade? Para muitas pessoas é difícil compreender essas três premissas. Primeiro, Deus é todo-poderoso, correto? É o que a Bíblia diz. Segundo, Ele é amoroso e bom. Nós aprendemos isso na Bíblia, não aprendemos? Terceiro, a maldade continua acontecendo. Então, na cabeça das pessoas, uma das duas primeiras alternativas é falsa. Porque a maldade continua acontecendo, então como é que Deus é todo-poderoso e bom? As pessoas não conseguem entender isso. Mas elas não conseguem entender isso porque elas não entendem a origem da maldade. Onde é que isso tudo começou? Isso é extremamente importante nós entendermos se nós quisermos realmente compreender esse assunto, né? Quando Jeová criou a humanidade, a terra, enfim, todas as coisas, lá no final do processo criativo, ao lermos o relato em Gênesis, diz assim: Deus olhou para tudo e viu que era muito bom. Era muito bom. Isso nos mostra que Deus não criou a maldade, porque a maldade não é boa, né? Então, se era tudo muito bom, a maldade não se originou de Deus. De onde a maldade se originou? Nós podemos entender que essa maldade se originou de um ser invejoso, de um anjo poderoso, invejoso, que desejava a adoração que era de Jeová e se rebelou contra Jeová. A Bíblia chama esse anjo poderoso de Satanás, o diabo. E ele desencaminhou seres humanos, Adão e Eva, mas desencaminhou também anjos poderosos lá nos céus, que se uniram a ele nessa rebelião contra o Criador. Algumas pessoas não conseguem entender o porquê que a maldade não termina, ou não é extinguida, porque imaginam que Deus detém todo o controle sobre tudo o que acontece na terra. Mas será que é assim mesmo? Será que é Deus quem está no controle desse sistema que nós vivemos? Veja só o que a Bíblia nos responde quando nós lemos a 1 de João, capítulo 5, versículo 19. Abra novamente sua Bíblia, por favor. 1 de João, capítulo 5, e o versículo 19. Sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no poder do maligno. Olha só, então, Deus não detém o controle desse sistema, porque o controle desse sistema pertence ao maligno, pertence a Satanás. Ele é o governante desse sistema. Governante desse sistema? Sim, o próprio Jesus identificou Satanás assim. Nós podemos voltar às nossas Bíblias um pouco, ao Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30, por favor. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30, durante uma conversa com seus apóstolos, ao perceber que Satanás estava se aproximando deles, veja só o que Jesus disse: já não falarei muito mais com vocês, pois o governante do mundo está chegando e ele não tem nenhum poder sobre mim. Olhem só, Jesus
identificou o próprio Satanás como o governante do mundo. E isso faz todo sentido. Como é que, ao ser tentado por Satanás, Jesus receberia como tentação, como prova, né, receber todos os governos da terra, todos os reinos da humanidade, se Satanás não fosse o dono deles? Faz todo sentido, então, que Jesus identifique Satanás como governante do mundo. E isso combina muito bem com João 5,19 que nós lemos, onde indica que Satanás tem o poder ou detém o controle deste mundo. Satanás usou de mentiras para conseguir o que ele queria, né? Tanto é que a Bíblia chama ele de o pai da mentira. E ele é muito astuto, muito habilidoso e muito poderoso ao usar as mentiras. Pense que ele desencaminhou anjos poderosos. Ele trouxe esse tipo de criatura ao seu lado, dentro dessa rebelião. Mas pior ainda, lá no Jardim do Éden, Satanás elevou acusações muito graves contra Jeová. Satanás levantou questões sobre o direito de Jeová governar a sua própria criação. Satanás acusou Jeová de ser mentiroso. Satanás disse para Jeová que o ser humano se daria muito melhor na vida se ele fosse independente de Jeová. Ele levantou todas essas acusações contra Jeová. E desde então, a maldade existe. Desde então, Jeová permite que a maldade exista. É como se ele dissesse assim para Satanás: tá, você tem um tempo para me provar que essas acusações que você levantou são verdadeiras. Tente. E Satanás está tentando. Está realmente tentando. Mas será que ele está conseguindo? Essa independência de Deus que há tanto tempo a humanidade vem experimentando, resulta mesmo em verdadeira felicidade para as pessoas lá fora? Em liberdade para as pessoas? Querem ver um exemplo? Sábado, 7 de outubro de 2023. Um grupo palestino lança um ataque sem precedentes contra Israel, matando 1.400 pessoas e fazendo mais de 200 reféns. Lembra disso? Fez um mês. 6 de novembro de 2023, essa semana. Esse ataque já deixou mais de 10 mil mortos. Desses 10 mil mortos, 4.100 são crianças. Já deixou mais de 30 mil feridos. E mais de 1,5 milhão de pessoas já teve que abandonar os seus lares. Um mês. Essa é só uma amostra pequena e mais recente dos resultados do governo humano liderado por Satanás. E Satanás vem fazendo isso há mais de 6.000 anos, que é o período enquanto Jeová está permitindo que a maldade exista. E qual é o resultado desse governo? Guerras, opressão, sofrimento, morte. Esse é o resultado. Essa situação toda que nós estamos vendo nos fazem lembrar de Eclesiastes capítulo 8. Vamos abrir novamente as nossas Bíblias. Eclesiastes capítulo 8, veja o versículo 9. Sabe as palavras. Eclesiastes capítulo 8, versículo 9 diz: Eu vi tudo isso e me pus a refletir em todo o trabalho que se tem feito debaixo do sol, enquanto o homem domina homem para o seu prejuízo. É só para isso que o homem governa o próprio homem. Prejuízo. Prejuízos irreparáveis que Satanás está causando à humanidade. Jeová conhece muito bem o nosso sofrimento.
Jeová sabe muito bem tudo que nós estamos passando e promete nos trazer o alívio que nós desejamos e precisamos. Por isso a Bíblia chama Jeová de o Deus de todo consolo. Ele vai fazer isso. Jeová garantiu para Abacuque, lembra que nós lemos Abacuque capítulo 1, né? E ele estava todo preocupado. Por quê? Por quê? Jeová garantiu para ele que no tempo designado ele iria acabar com a injustiça. E disse mais para Abacuque, que mesmo que demorasse um pouco, que ele ficasse na expectativa da melhoria, porque isso sem falta iria se cumprir. Jeová deu essa garantia para Abacuque. Nos nossos dias não é diferente. Jesus Cristo, o Rei entronizado do reino de Jeová, já está trabalhando, desfazendo obras de Satanás. Nós não precisamos ter dúvidas de que Jeová vai agir a nosso favor, porque Ele vai, e muito em breve. Vejam só como são consoladoras as palavras que encontramos em Jeremias. Avance um pouquinho agora a sua Bíblia, o livro de Jeremias. Veja só o capítulo 29. E dê uma olhada nos versículos 11 e 12. 29, 11 e 12. Pois eu sei muito bem o que tenho em mente para vocês, diz Jeová. Quero que tenham paz, não calamidade. Quero dar a vocês um futuro e uma esperança. Que belas palavras de Jeová para nós, não é? Vejam o 12. E vocês me chamarão e virão a mim em oração, e eu vou escutá-los. Para pensar um pouquinho nisso. Quantas vezes você já foi até Jeová nas suas orações, com lágrimas nos olhos, por causa de notícias como essa que nós relembramos aqui? Por causa das ansiedades que você sente, por causa dos problemas de saúde, por causa das dificuldades financeiras? Quantas vezes você já foi até Jeová chorando, levar essas informações para Ele? Muitas. Muitas vezes. Mas o detalhe é que, independente das ansiedades, esse versículo 12 nos dá a garantia de que quando nós formos a Jeová em oração, Ele vai nos escutar. Ele escuta as suas orações. Continue orando. Ele sabe o que você está passando e vai gerar alternativas para que nós possamos suportar esses problemas. Ah, mas parece que Jeová está demorando muito. Já faz tanto tempo que eu escuto isso, nada acontece. Será que Ele está demorando mesmo? Vamos ver 2 de Pedro, capítulo 3. Veja só que interessante o entendimento que nós alcançamos quando pensamos nessas palavras. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Jeová não é vagaroso com relação à sua promessa, como alguns pensam, mas Ele é paciente com vocês, porque não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento. Pare para pensar nesse texto. Olha como Jeová é amoroso. Jeová lá de cima olha para essa multidão de pessoas que existe no planeta Terra e consegue enxergar os corações delas. Imagine quanta gente boa ainda existe no meio dessa multidão de pessoas que só precisa de uma chance para mudar. É isso que Jeová vê. Ele vai destruir? Não. Ele vai esperar mais um pouquinho, porque Ele quer ver se essas pessoas realmente mudam e fazem a coisa certa. Talvez se Ele não tivesse sido paciente, nós não estivéssemos aqui hoje. Então, Jeová não está sendo vagaroso, Ele está sendo paciente, Ele está dando essa oportunidade para as pessoas. E isso é uma demonstração incrível de amor da parte de Jeová.
ter essa vida livre do sofrimento, livre dos problemas, não é só um sonho, é real. Nós podemos ter certeza de que Jeová vai fazer isso. Se você alguma vez já se perguntou a Jeová, Jeová, por quê? Veja o consolo que nós encontramos lá em Apocalipse. Abra mais uma vez a sua Bíblia. Agora nós vamos em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Apocalipse 21, 4. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Que maravilha vai ser quando isso acontecer, que promessa incrível de Jeová essa, não é? Fortalecedora. Mas tem mais. Veja o capítulo 22, versículos 1 e 2. 22, 1 e 2. Nessa visão de João, olhem só que interessante o que ele viu. E ele me mostrou um rio de água da vida, límpido como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, e fluía pelo meio da rua principal da cidade. Dos dois lados do rio, havia árvores da vida, que produziam 12 safras de frutos, e davam seus frutos todo mês. As folhas das árvores eram para a cura das nações. Que coisa linda, não é? Mas essas folhas que eram para a cura das nações, pare para pensar no desejo de Jeová, nas provisões que ele tem feito, no propósito que ele tinha com o ser humano antes de Adão pecar. O que é que ele queria fazer? Que a terra ficasse cheia de pessoas perfeitas, alegres, servindo a ele. Essa cura das nações é isso. Jeová vai nos levar gradualmente a uma situação de perfeição. Nós vamos nos ver livres de todos esses problemas que se originaram nesse período de maldade de Satanás, e gradualmente atingiremos o estágio que Adão estava antes de pecar. Que coisa maravilhosa! Poder ser perfeito, livre de todos esses problemas, livre de todas essas tristezas. Qualquer dano que Satanás tenha causado dentro desse período vai ser eliminado por Jeová. Vai ser eliminado por Jeová. Vamos para a Bíblia de novo? Abra agora em Isaías, capítulo 65. Isaías, capítulo 65. Dê uma olhadinha no versículo 17. Isaías 65, 17 diz: Pois vejam, crio novos céus e uma nova terra, e as coisas anteriores não serão lembradas, nem voltarão ao coração. E não vão voltar mesmo, né? Porque as bênçãos de Jeová vão ser tantas que esse sofrimento, essas dificuldades que a gente vive hoje, por mais que você se lembre que sofreu, isso não vai te incomodar mais. Porque a vida vai ser tão boa, que para que você vai ficar se preocupando com a dor que você sentia no joelho, né? Ou com algum outro problema de saúde, ou com algum outro problema mais grave que você tinha. Não vai precisar mais. A vida vai ser maravilhosa. As mudanças que Jeová vai causar não deixarão esse sentimento voltar ao nosso coração. Isso vai ficar lá atrás, lá no passado. E nós podemos ter certeza absoluta de que Jeová vai fazer isso. Da mesma forma que ele fortaleceu Abacuque, ele também nos fortalece. Vamos voltar lá em Abacuque? Vamos abrir novamente, só que agora no capítulo 3. E veja só a mudança de raciocínio de Abacuque. Nós lemos lá que ele estava todo preocupado, aí nós consideramos que ele recebeu as garantias da parte de Jeová, mas veja agora como Abacuque se expressa.
versículos 16 a 18. Capítulo 3, versículos 16 a 18. Eu ouvi e estremeci no íntimo. Meus lábios tremeram diante do som. A podridão penetrou nos meus ossos. Minhas pernas vacilaram. Mas espero tranquilamente o dia da aflição, pois ele está vindo sobre aqueles que nos atacam. Mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto das videiras, mesmo que a safra da oliveira seja um fracasso e os campos não produzam alimentos, mesmo que as ovelhas desapareçam do curral e não haja bois nos estábulos, ainda assim eu vou exultar em Jeová, vou me alegrar no Deus da minha salvação. Que mudança de raciocínio, não? Confiança. Jeová deu confiança para Abacuque, de que mesmo que a situação ficasse complicadíssima, ele falou aqui de falta de alimento, de coisas absurdas para a época dele, mesmo assim, ele exultaria em Jeová. Se você for buscar ver o que a palavra exultar quer dizer, é aquela alegria que te faz dançar. Abacuque estava muito confiante nas promessas de Jeová, que ele sabia, ele refletiu na maneira poderosa como Jeová salvou os israelitas no passado. Ele começou a se lembrar daqueles milagres incríveis que Jeová havia feito, e isso fortaleceu a sua determinação de continuar confiante em Jeová. As promessas dele realmente vão se cumprir. A nossa situação parece bastante com a situação de uma florzinha. Pense só numa flor durante uma tempestade. Se começa a chover forte, igual aconteceu na última quarta-feira, se eu não estiver enganado, né? Uma chuva torrencial, e você está a pé, o que é que você faz? Sai correndo e vai buscar um abrigo, não é isso? Aí você olha lá na calçada, durante aquela tempestade, tem uma florzinha lá. Será que ela consegue se desarraigar do chão e sair correndo também para um abrigo? Ela sofre com aquela chuva. E se nós pensarmos na proporção, a chuva é muito mais pesada para ela do que para nós. Tanto é que é comum nós vermos as flores encurvadas depois de uma forte chuva. Você já se sentiu assim? Igual essa flor? Pressionado pelos seus problemas, pelas suas ansiedades, cheio de situações complicadas, e você não consegue sair desse problema, e aquilo vai sugando as suas energias. Já passou por isso? Se não passou, com certeza uma hora vai acabar passando durante esse sistema, porque é o que o sistema de Satanás nos dá. Esse mundo nos entrega isso. Porém, aquela florzinha morre porque ela tomou essa chuvona nas costas? Depois que a chuva passa e o sol vem de novo com aqueles raios quentinhos, batem naquela flor e ela se levanta, se reergue, bonita, frondosa, parece que nem choveu. É assim que ela reage às dificuldades que ela passa. Os raios do novo sistema de Jeová já estão surgindo lá no horizonte. Nós já podemos sentir os efeitos desse raio revigorante que vem das promessas de Jeová. Essa chuva que nós estamos enfrentando agora está passando. Calma, está passando. Já já ela acaba. E em breve nós vamos poder nos deleitar de uma vida verdadeira, debaixo de um sistema justo, governado por Jeová. Então, continue esperando em Jeová. Não é hora de nós desistirmos, não é hora de nós desanimarmos. Vamos continuar juntos, apoiando fielmente a soberania de Jeová, para podermos desfrutar no futuro, com alegria, da verdadeira vida, livres de toda maldade.
Com certeza, o silêncio e a atenção de todos é uma evidência de gratidão a Jeová por tal maravilhoso alimento espiritual. E aqueles que nos visitam pelas primeiras vezes, foi uma satisfação e uma alegria tê-los conosco. E gostaríamos de vê-los também no nosso próximo final de semana, que teremos uma outra palestra bíblica semelhante a esta. Você também está convidado e pode estender esse mesmo convite para as pessoas que você conhece. Em nome da congregação, nós queremos agradecer também ao nosso irmão Eduardo Santana pelas expressões de um coração sincero. Com certeza, todos nós fomos bem fortalecidos em sentido espiritual. E gostaria que ficasse conosco por mais um tempo, que nós teremos agora o estudo da revista A Sentinela, que será conduzido pelo nosso irmão Brás de Paula. Por favor, demos também a nossa atenção. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Sentinela. É um grande prazer estarmos juntos para mais essa consideração. Como de costume, nós iremos iniciar essa reunião entoando um cântico de louvor a Jeová. Assim convidamos os presentes, aqueles que puderem ficar em pé, para juntos nós entoarmos o cântico de número 38. Jeová vai te dar força, baseado em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Vamos cantar todos juntos. Muitos de nossos irmãos talvez nesse momento estejam lutando contra uma fraqueza. Às vezes é difícil vencer essa fraqueza, né? Mas eles continuam perseverando, continuam lutando contra ela.
O estudo de hoje foi elaborado exatamente para mostrar que esses nossos queridos irmãos, eles podem vencer as suas fraquezas e podem perseverar e podem continuar servindo lealmente a Jeová. O estudo de hoje vai considerar o exemplo do apóstolo Pedro. Como Pedro, apesar das fraquezas, ele lutou contra elas e as venceu. O estudo é o estudo 40 da Sentinela de setembro de 2023. O tema é: assim como Pedro, não desista. O texto temático é Lucas capítulo 5, versículo 8. Afaste-se de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Então, nós vamos considerar nesse estudo o exemplo de Pedro e vamos entender alguns aspectos que podem nos ajudar. Por exemplo, que fraquezas Pedro teve que vencer? O que foi que ajudou Pedro a perseverar? E que coisas podemos aprender com o exemplo do apóstolo Pedro? Temos certeza que seremos muito encorajados e ajudados no decorrer desse estudo. Todos estão convidados a participar com seus comentários. Fiquem à vontade para levantar as suas mãos, para que todos possam participar. Lembrando que os nossos comentários podem nos encorajar os outros, né? E talvez seja a resposta à oração de um de nossos irmãos também. Quem irá fazer a leitura para nós dos parágrafos hoje é o nosso irmão Takeshi Kanada. Vamos então ouvir inicialmente a leitura do parágrafo 1. Pedro passou uma noite inteira pescando, sem conseguir pegar nada. Então ele ficou surpreso quando Jesus disse: "Vá para onde é fundo e abaixem as suas redes para uma pesca." Pedro não acreditou que iria pegar alguma coisa. Mesmo assim, ele fez o que Jesus pediu. Daí, quando abaixaram as redes, elas começaram a rasgar com o peso de tantos peixes. Percebendo que aquilo tinha sido um milagre, Pedro e os homens que estavam com ele foram tomados de espanto. Daí Pedro disse: "Afaste-se de mim, Senhor, porque sou homem pecador." Pelo visto, Pedro achava que não era digno nem de estar perto de Jesus. Como Pedro se sentiu quando Jesus fez um milagre para ajudá-lo a pegar muitos peixes? Irmão Oswaldo? Ele se sentiu espantado, né, de ver aquele milagre, né? E até ele disse para Jesus, para se afastar dele, que ele não era digno, né, de estar perto dele, porque ele era pecador. Exatamente. Obrigado. Obrigado, irmão Oswaldo. Ainda, irmão Siqueira? O pescador entende que tem o dia certo para pesca. Talvez esse dia que Pedro estava não fosse um dia bom para pesca. Tanto é que ele não conseguiu pegar nada. Agora, o fato de Jesus estar ali, Pedro entendeu de que aquilo foi um milagre da parte de Jesus. Porque ele, como pescador experiente, sabia que não ia ter sucesso mesmo naquele dia, muito embora tentassem. Mas ele entendeu de que era milagre da parte de Jesus. E como foi milagre da parte de Jesus, Pedro se sentiu assim muito pequeno diante da grandeza de Jesus em fazer esse milagre. Por isso que ele falou que não era nem digno de estar perto dele. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Ainda, irmã Amanda? Eu achei interessante também que aqui fala, né, que Pedro ele não acreditou que iria pegar alguma coisa, mas mesmo assim ele fez o que Jesus pediu. Então, mesmo Pedro diante, né, de se sentir menor, né, diante de Jesus, sem ser digno daquele milagre, mesmo assim Pedro acreditava fielmente em Jesus. Obrigado, Amanda, pelo seu comentário também. Vamos ao parágrafo 2. Pedro estava certo. Ele era mesmo um homem pecador. E a Bíblia mostra que algumas vezes ele disse e fez coisas de que mais tarde se arrependeu. Você já sentiu como Pedro?
Você gostaria de melhorar sua personalidade ou vencer uma fraqueza que já tem por muito tempo? Nesse caso, estudar o exemplo de Pedro pode te ajudar a não perder a esperança. Como assim? Pense no seguinte: se Jeová quisesse, ele poderia ter feito que os erros de Pedro não fossem mencionados na Bíblia. Mas eles estão lá justamente para nos ensinar algumas lições. Aprender com esse homem que tinha fraquezas e sentimentos como os nossos, nos ajuda a entender que Jeová não espera a perfeição de ninguém. O que Jeová quer é que a gente não desista, mas que continue tentando, apesar das nossas fraquezas. Por que é importante considerarmos o exemplo de Pedro? Vamos ouvir primeiro ali o Ricardinho. Aí no parágrafo mostra que Jeová poderia não ter colocado o exemplo de Pedro na Bíblia, mas como diz o texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17, que toda a escritura é inspirada e proveitosa para ensinar. Então aí mostra que a gente pode tirar alguma coisa de bom das escrituras de Pedro, ou seja, da repreensão de Pedro que Jesus deu a ele. Bem, obrigado, Ricardinho, pelo seu comentário. Irmão Leanderson? Então nós podemos aprender muito com os exemplos de Pedro, né? Nós vemos que ele era assim como nós, tinha fraquezas e sentimentos iguais aos nossos. Então até a Bíblia mostra que muitas vezes ele disse e fez coisas que mais tarde ele se arrependeu. Então nós podemos aprender disso, é que Jeová não espera a perfeição de ninguém. O que ele quer é que a gente não desista e continue tentando superar, aliás, as nossas fraquezas. Isso mesmo. Obrigado. Irmão Leanderson também. Irmão Lucas? Esse é um bom exemplo para todos nós, também para os estudantes que têm certas dificuldades que demoram mais tempo para se vencer. Podemos ver que Pedro, apesar de... vamos dizer que o instrutor de Pedro foi Jesus. Apesar de ter o melhor instrutor de todos, ele demorou para ser lapidado. E Jesus teve paciência com ele. Então, é um exemplo para todos os instrutores. Tenha paciência com seus estudantes. Ensine ele com amor, e nós sabemos bem da história de Pedro, que ele tornou-se um excelente apóstolo, muito amoroso, participou da escrita da Bíblia. Então, os nossos estudantes também, se forem tratados com amor, com certeza darão excelentes testemunhas de Jeová. Isso mesmo. E sempre lembrar dessa frase, né? Jeová não espera a perfeição de ninguém. O que ele quer é que seus servos não desistam e continuem perseverando e tentando vencer suas fraquezas. É isso que Jeová espera, né? Vamos ao parágrafo 3. Por que é tão importante não desistirmos? Existe um ditado que diz: a prática leva à perfeição. Por exemplo, um músico precisa praticar por anos até conseguir tocar bem um instrumento. Nesse meio tempo, ele vai errar muitas vezes, mas se ele continuar praticando, com certeza vai melhorar. E mesmo que ele consiga tocar um instrumento muito bem, de vez em quando ele ainda vai cometer um erro. Apesar disso, ele nunca desiste. Ele continua praticando para melhorar cada vez mais. Da mesma forma, podemos achar que vencemos uma fraqueza, mas acabar tendo uma recaída depois. Mesmo assim, continuamos nos esforçando para melhorar. Todos nós dizemos ou fazemos coisas de que mais tarde nos arrependemos. Mas o importante é não desistir, porque só assim Jeová vai nos ajudar a melhorar cada vez mais. Vamos ver agora o exemplo de perseverança de Pedro. A compaixão que Jesus mostrou por Pedro, apesar dos erros dele, pode nos ajudar a continuar servindo a Jeová. Por que não devemos desistir?
Irmão Benfica? Como está aqui transcrito o ditado que fala que a prática leva à perfeição, e mostrou também o exemplo do músico, porque o músico não é porque ele tem um instrumento que ele já sabe tocar o instrumento. Então ele tem que praticar, e praticar muito. E lá na frente ele ainda vai errar, mas ele vai continuar praticando, ele não vai desistir. Quanto mais ele pratica, melhor ele fica tocando aquela música, né? Então nós também é a mesma coisa. Quando nós nos tornamos servos de Jeová, nós temos que continuar praticando isso. Então tem alguma fraqueza nossa que nós vamos ter que trabalhar ela. Talvez a gente tropece, a gente caia, mas a gente não desistir. Porque se nós não desistirmos, aqui mostra o que Jeová vai fazer. Jeová vai continuar nos ajudando a melhorar cada vez mais. Isso mesmo. Obrigado, irmão Benfica. Irmã Giovana? Assim como o exemplo do músico no parágrafo, ele precisa com certeza de um bom professor para se aperfeiçoar e o ajudar a reconhecer onde ele está errando para melhorar. 1 Pedro 5,10 mostra que Jeová é o nosso treinador na nossa corrida pela vida. E ele é muito bondoso conosco, é um treinador que leva em conta nossas circunstâncias, habilidades e nossas limitações. Então nós podemos ter certeza de que Jeová nunca vai cobrar de nós além daquilo que nós podemos fazer. E sempre que nós estivermos nessa corrida, nos treinando, nos aperfeiçoando, Ele vai estar ao nosso lado nos ajudando. Isso. Obrigado, irmã Giovana, também pelo seu comentário. Então, a partir de agora, nós vamos começar a ver o exemplo de Pedro, o exemplo de perseverança. Apesar das fraquezas, ele perseverou e conseguiu ser um servo leal de Jeová. Os desafios e as bênçãos de Pedro, parágrafo 4. A Bíblia não diz porque Pedro disse que era um homem pecador, e nem a que pecados ele estava se referindo. Mas pode ser que ele tenha cometido alguns erros sérios. Jesus percebeu que Pedro estava com medo, talvez porque não se achava bom o suficiente. Mas Jesus sabia que Pedro poderia continuar fiel. Então Jesus bondosamente disse para Pedro parar de ter medo. Essas palavras mostravam que Jesus tinha confiança em Pedro, e isso mudou a vida dele. Mais tarde, Pedro e seu irmão André abandonaram seu negócio de pesca e acompanharam Jesus em seu ministério. Por causa disso, eles receberam muitas bênçãos de Jeová. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5, os versículos 5 a 10. Evangelho de Lucas 5, dos 5 ao 10. Vamos pedir para o irmão Márcio ler para nós? Sião, porém, disse em resposta: Instrutor, trabalhamos arduamente a noite toda e não apanhamos nada. Mas, como o Senhor pediu, abaixarei as redes. Pois bem, quando fizeram isso, apanharam uma quantidade tão grande de peixe que as suas redes começaram a se romper. Então fizeram sinal para os seus sócios no outro barco para que se aproximasse e o auxiliassem, e eles vieram e encheram ambos os barcos, de modo que estes começaram a afundar. Vendo isso, Simão Pedro se prostrou aos joelhos, dizendo a Jesus: Afaste-se de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois tanto ele como os que estavam com eles foram tomados de espanto em vista da quantidade de peixes que tinham apanhado. E o mesmo aconteceu com Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Sião. Mas Jesus disse a Sião: Pare de ter medo, de agora em diante você apanhará homens. Obrigado, irmão Márcio. O que Pedro achava de si mesmo, mas como Jesus o tranquilizou? Irmã Cíntia?
Então Pedro, ele estava com medo, né? Porque ele não se achava bom, não achava bom, porque ele tinha cometido alguns erros, então ele não se achava suficiente, né? Bom o suficiente. Mas ao contrário dele, Jesus viu coisas boas nele, né? Jesus mostrou confiança nele e pediu para que ele parasse de ter medo. E aí vimos que ele mudou de atitude, né? Jesus ajudou ele a se reconhecer. E aí ele, com o seu irmão André, abandonaram o negócio e passaram então a seguir Jesus no ministério. Isso. Obrigado, irmã Cíntia. Muito bem. Quem gostaria de comentar para nós essa imagem que nós temos aqui? Que momento nós estamos observando aqui? O que está acontecendo nesse momento? Irmã Luciene? Então, nós estamos vendo aqui, né, no momento que houve ali o milagre da pesca, né? Então, Pedro está com muito medo, o barco está ali cheio de peixe, né? E o barco começou a afundar, né? Então, Jesus, né, escuta Pedro com calma, porque Pedro ele falou que ele era um homem pecador, né? Então, Jesus percebeu ali, né, que Pedro ele estava com medo, né, devido talvez a erros sérios que ele tinha cometido. Então, aí surgiu uma pergunta: o que você faria se tivesse recebido o mesmo convite que Pedro recebeu? Então, é algo para nós pensarmos, né? Porque foi um privilégio muito grande, né? O convite que Jesus fez a Pedro. Isso, obrigado. Obrigado, irmã, pelo seu comentário também. Então, aí nós vamos, conforme mostrou nessa imagem, né? Jesus convidando a Pedro para ser um pescador de homens dali em diante. Uma mudança muito grande em sua vida, conforme nós vimos, né? Mas vamos ver o que aconteceu? Parágrafo 5. Pedro teve uma vida empolgante seguindo a Cristo. Ele viu Jesus curar doentes, expulsar demônios e até ressuscitar mortos. Pedro também teve uma visão de Jesus como futuro rei do reino de Deus, e isso teve um grande impacto na vida dele. Pedro viu coisas que ele nunca teria visto se não fosse seguidor de Jesus. Com certeza, ele se sentia muito feliz de ter conseguido vencer seus sentimentos negativos e de ter tido a chance de receber tantas bênçãos. Que bênçãos Pedro recebeu por ter vencido seu medo e ter aceitado o convite de Jesus? Paulo, Claudino? Assim como 1 Pedro 1, 16 ao 18 diz, Pedro se tornou uma testemunha ocular de tudo o que Jesus disse e fez durante todo o seu ministério, além do imenso privilégio de iniciar a obra de pregação a pessoas que não eram de Jerusalém e de se tornar um dos 144 mil ungidos. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo seu comentário. Irmão Enzo? Pedro também, ele observou Jesus, ele curar doentes, expulsar demônios e até mesmo ressuscitar mortos. Pedro, ele também teve uma visão de Jesus no futuro sendo o rei do reino de Deus. Isso teve um grande impacto na vida dele, né? E com certeza foram muitos sentimentos positivos que ele deve ter sentido por vencer esses sentimentos negativos dele. Isso, muito bem. Irmã Jaziane? E tudo isso que Pedro viu levou ele a contar a Marcos, né, que foi o escritor do Evangelho de Marcos. O estudo de hoje está baseado nesse Evangelho, onde Pedro contou a ele todas as coisas que viu, esses acontecimentos que ele presenciou. Então, não só mudou a vida dele, que ele também pôde contar a outras pessoas. Isso mesmo. Então nós percebemos que antes Pedro era alguém que se achava tão insignificante que não queria nem estar perto de Jesus, né? Ele não se achava digno nem de estar próximo a Jesus. Mas ele venceu suas fraquezas, aquele medo, e aceitou o convite. Mas vamos ver o que aconteceu mais à frente então. Parágrafo 6. Apesar de ter visto e ouvido muitas coisas boas quando estava com Jesus, Pedro ainda lutava com suas fraquezas. Veja alguns exemplos.
Quando Jesus disse que ele precisaria sofrer e morrer para cumprir profecias bíblicas, Pedro disse para Jesus que isso não aconteceria. E várias vezes Pedro e os outros apóstolos discutiram para saber quem era o mais importante entre eles. Na noite antes de Jesus morrer, Pedro agiu por impulso e cortou a orelha de um homem. E naquela mesma noite, Pedro ficou com tanto medo que por 3 vezes disse que nem sequer conhecia Jesus. Isso fez com que Pedro chorasse amargamente. Será que Pedro venceu suas fraquezas rapidamente? Irmã Rosana? Não, levou algum tempo para acontecer isso. Por exemplo, aí cita o exemplo de quando Jesus ele profetizou sobre aquele sofrimento que ele passaria, até mesmo pela morte. Pedro simplesmente censurou Jesus, né? Ele disse: tenha compaixão de si mesmo. Então, diante de Jesus, que profetizou ali o que passaria, ele estava como que repreendendo Jesus. Então, mostra que ele ainda tinha fraquezas. Essa foi uma situação, né, irmã Vanessa? A outra situação é que por várias vezes Pedro e os outros apóstolos discutiram sobre para saber quem que seria o mais importante entre eles. Isso, eles tinham sido criados nessa cultura, né? Era difícil para eles vencerem esse costume, né? De querer ser o melhor entre eles, né? Irmã Delmira? Na noite antes de Jesus morrer também, Pedro agiu com impulso e cortou a orelha de um homem, né? Naquela mesma noite, Pedro ficou com tanto medo que por 3 vezes ele disse que nem se conhecia Jesus, né? E isso fez que Pedro chorasse amargamente depois. Obrigado, irmã Delmira. Irmão Oscar? Esse fato que a irmã Delmira relatou, realmente se Deus é assim. Porém, é bom lembrar que ele estava lá próximo. Ele deu uma titubeada, teve medo. Ter medo é normal no ser humano. Somos imperfeitos? Nós precisamos ter coragem. Mas nem sempre a gente consegue essa coragem necessária naquele momento. Mas ele estava lá. Por isso que teve essa situação. Porque ele deu esse pecado. Mas, ainda assim, não podemos esquecer que Jeová aprecia, Jeová aceita tudo que nós podemos fazer, embora sejamos imperfeitos. Isso. Ele ainda continuava lutando contra as suas fraquezas, né? Muito bem. Vamos ao parágrafo 7. Pedro ficou muito decepcionado consigo mesmo. Mas Jesus não tinha desistido dele. Depois de Jesus ter sido ressuscitado, ele deu a Pedro a chance de mostrar seu amor por ele. Ele fez isso por dar a Pedro uma nova designação: ser um pastor humilde e cuidar de suas ovelhas. E Pedro fez exatamente o que Jesus pediu. Ele estava em Jerusalém no dia do Pentecostes e foi um dos primeiros a ser ungido com o Espírito Santo. Depois de ter sido ressuscitado, que oportunidade Jesus deu para Pedro? Irmã Luciana? Jesus ele não tinha desistido de Pedro. Então, quando Jesus foi ressuscitado, ele deu a Pedro uma chance de mostrar o seu amor por ele. E ele fez isso por dar a Pedro uma nova designação: ser um pastor humilde e cuidador de ovelhas. Isso, pastorear as ovelhas de Jeová, né? Muito bem. Pedro se saiu bem nessa designação? Irmã Linda Lauren? Sim, Pedro fez exatamente como Jesus pediu. E ele também estava em Jerusalém no dia do Pentecostes. E foi um dos primeiros a ser ungido com o Espírito Santo. Isso, muito bem.
Pedro conseguiu, né? Apesar das suas fraquezas, ele era um servo leal de Jeová. Vamos ao parágrafo 8. Mesmo depois de se tornar um cristão ungido, Pedro teve que lidar com suas fraquezas. Por exemplo, no ano 36, Deus enviou Pedro até Cornélio, que não era judeu. Daí Cornélio foi ungido com o Espírito Santo. Ficou claro que Deus não é parcial e que os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, também poderiam fazer parte da congregação cristã. Depois disso, Pedro começou a comer com os gentios, algo que nunca tinha feito antes. Mas alguns cristãos judeus ainda achavam que judeus e gentios não deveriam comer juntos. E quando alguns desses judeus foram para Antioquia, Pedro parou de comer com os irmãos gentios, provavelmente com medo de ofender os cristãos judeus. O apóstolo Paulo viu que Pedro estava sendo hipócrita e o corrigiu na frente de todo mundo. Apesar desse erro, Pedro não desistiu de continuar melhorando. Mas o que o ajudou? Que erro grave Pedro cometeu quando estava em Antioquia? Irmão Lucas? Parou de comer com cristãos gentios, coisa que ele já vinha fazendo há algum tempo. Ali, por talvez não querer magoar aqueles cristãos judeus, ele ali, por exemplo, num ato hipócrita, né, que Paulo chamou ele até de hipócrita naquele momento, ele fez isso. Mas ele também aceitou o conselho de Paulo, ele foi humilde, né? Ele podia falar para Paulo: Paulo, eu também sou um apóstolo como você é apóstolo para as nações, eu sou apóstolo para os judeus. Mas ele não fez isso, ele aceitou aquela repreensão e seguiu a vida em frente, e continuou sendo usado por Jesus e por Jeová. Isso, muito bem. Ele era humilde, né? Irmão José Roberto? Isso nos mostra um grande exemplo para nós hoje, né? Todos nós, hoje na congregação, às vezes Jeová dá alguma orientação por meio do escravo fiel discreto, por meio de carta ou assim por diante. Talvez no começo, né, nós relute em aceitar aquelas orientações, né? Mas devemos aceitar prontamente que vem de Jeová, ou seja, do seu escravo fiel e prudente. Isso mesmo. Devemos ser humildes e imitar o exemplo de Pedro, né? Continuar melhorando. Mas o que foi que ajudou Pedro a melhorar? Vamos ver? O que ajudou Pedro a perseverar? Parágrafo 9. Pedro era leal, ele não deixou que nada nem ninguém o fizesse parar de seguir a Jesus. Por exemplo, uma vez ele mostrou sua lealdade quando os discípulos não entenderam algo que Jesus disse. Muitos dos que seguiam Jesus pararam de fazer isso e nem quiseram esperar por uma explicação. Mas Pedro não fez isso. Ele era leal e reconheceu que apenas Jesus tinha declarações de vida eterna. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 6, versículos 68 e 69. Evangelho de João 6, 68 e 69. Vamos pedir para Ana Laura ler para nós. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem declarações de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Obrigado, irmã Ana. Como João 6, 68 e 69 mostra que Pedro era leal? Irmão Gabriel? Nessa ocasião que
que mostra esse relato, nós vemos que Jesus deu uma declaração falando que quem se alimentasse de sua carne e bebesse o seu sangue teria vida eterna. E isso fez com que alguns deixassem de segui-lo, mesmo sem deixar que ele explicasse o que significava aquilo que ele havia dito. Por outro lado, Pedro mostrou lealdade por dizer que não iria abandonar Jesus, porque ele sabia que as declarações de vida eterna vinham dele e que ele era o Messias, né, o Filho de Deus. Então, apesar das imperfeições que Pedro tinha, nessa ocasião ele não deixou de seguir Jesus, mesmo que outros tenham feito isso. Isso mesmo. Muito bem, que prova de lealdade, né? Queremos então imitar esse exemplo de lealdade, sermos leais, assim como o apóstolo Pedro. Vamos ao parágrafo 10. Jesus não abandonou Pedro. Em sua última noite como humano aqui na terra, Jesus sabia que Pedro e os outros apóstolos iriam abandoná-lo. Mesmo assim, Jesus disse para Pedro que tinha certeza que ele acabaria retornando e continuaria fiel. Ele sabia que o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Por isso ele não desistiu de seu amado apóstolo, mesmo depois de ele ter negado que o conhecia. Tanto é que, depois de sua ressurreição, Jesus apareceu para Pedro, provavelmente quando ele estava sozinho. Isso deve ter fortalecido bastante Pedro, que estava muito triste pelo que tinha feito. Como Jesus mostrou que confiava em Pedro? Os irmãos podem usar também essa imagem aqui. O irmão Carriel, na sala B. Nós vemos aqui que Jesus ele deu instruções para Pedro fortalecer seus irmãos, né? E de fato Jesus até mesmo orou por Pedro. Isso demonstrou para nós que ele confiava em Pedro, né? Então ele não desistiu deste amado apóstolo, mesmo depois de ele ter negado que o conhecia. Então isso mostra para nós que ele confiava bastante em Pedro. Obrigado, irmão Carriel. Irmã Rose? E Jesus, ele sabia que o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então Jesus, ele conhecia perfeitamente, intimamente, o coração de Pedro. E quando ele estava sozinho, triste, angustiado de ter renegado Jesus, nós vemos nessa gravura o amor de Jesus, o modo bondoso como ele o ajudou. E realmente Pedro, ele foi muito abençoado, porque realmente ele amava Jesus de coração. Isso mesmo. Irmã Vanessa? E a gravura, ela tem uma pergunta, né? Como a confiança que Jesus teve em Pedro encoraja você? Então eu me senti muito encorajada em saber que por mais que eu tenho falta de confiança em mim mesmo, Jeová e Jesus, se eu continuar leal e não desistir, eles vão ter confiança e vão me ajudar a confiar em mim mesmo, através da ajuda de Jeová. Muito bem, obrigado, irmã Vanessa. Obrigado pelo seu comentário também. É isso realmente que aprendemos, até conforme mostra Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32, né? Ele mostra que Jesus ele já confiava em Pedro, mesmo antes de cometer o pecado, né? Ele sabia que ele iria fraquejar, mas tinha certeza que ele voltaria, né? Que ele retornaria, né? Que belo exemplo de confiança, né? Vamos ao parágrafo 11. Jesus garantiu para Pedro que Jeová cuidaria dele. Por meio de um milagre, Jesus mais uma vez fez com que Pedro e seus outros apóstolos pegassem muitos peixes. Esse milagre, sem dúvida, fez Pedro entender que Jeová poderia facilmente dar para ele todas as coisas materiais que precisasse.
Talvez Pedro tenha se lembrado do que Jesus disse sobre Jeová cuidar daqueles que buscam primeiro o reino. Tudo isso ajudou Pedro a colocar o trabalho de pregação em primeiro lugar na vida e não o seu negócio de pesca. Ele foi corajoso e pregou no dia de Pentecostes de 33, ajudando milhares de pessoas a aceitar as boas novas. E um tempo depois, ele ajudou os samaritanos e os gentios a serem seguidores de Cristo. Sem dúvida, Jeová usou Pedro de uma maneira incrível para trazer pessoas de todo tipo para dentro da congregação. Como Jesus garantiu a Pedro que Jeová cuidaria dele? Irmã Lércia? Quando Jesus realizou aquele milagre, onde eles pegaram muitos peixes, Pedro ali, ele entendeu que Jeová, ele pode prover facilmente todas as coisas que ele precisasse. E possivelmente Pedro, ele se lembrou do que Jesus havia dito, né? Quem busca primeiro o reino, todas as outras coisas são acrescentadas. E com isso, Pedro, ele colocou o trabalho de pregação em primeiro lugar, e não a pesca. E ele ajudou milhares de pessoas no Pentecostes, mais tarde ele ajudou os samaritanos e os gentios. Então ele foi usado de uma maneira incrível. Isso, muito bem. Aqui diz que no Pentecostes ele foi corajoso, né? Essa qualidade faltou a ele no passado, né? Isso mostra o quê? A respeito de Pedro e a respeito de Jesus. Irmão Oscar? Isso mostra que o amor que Pedro desenvolveu por Jesus motivou ele a ter boas ações. E a coragem que ele não teve naquele momento, ele teve agora, em outras ocasiões. Então nós não precisamos nos preocupar se estamos com dificuldade de superar uma fraqueza, uma dificuldade que possamos ter. Nós vamos conseguir se buscarmos a ajuda de Jeová e podemos com isso também fortalecer o nosso relacionamento com o Pai e o Filho, que é Jesus. Isso mesmo. Muito bem. Irmã Rose? E se nós formos observar o relato de Atos, capítulo 2, o versículo 37 e 41, a gente vai perceber como Pedro tinha uma fé forte em Jesus Cristo. Ele tinha certeza de que Jesus foi ressuscitado e que estava entronizado como rei. Então, isso dava muita coragem para ele, além do amor que ele tinha por Jesus. Isso, muito bem. Obrigado, irmã Rose. Irmã Giovana? Vemos também que Pedro conseguiu aperfeiçoar as falhas que ele tinha, os defeitos que ele cometeu, ele conseguiu aprender com os erros dele. E Jesus o ajudou nisso. Jesus não quis acelerar o processo e fazer Pedro ser perfeito. Ele viu que levaria tempo e ele reconhecia as qualidades de Pedro e sabia que ele ia se aperfeiçoar. E tanto que isso aconteceu e Jesus ajudou ele em todo o processo e sempre acreditou em Pedro. Isso mesmo. E quando depois o filho foi lapidado, né? Ele conseguiu ajudar muitas pessoas, né? Jeová usou de forma extraordinária, né? Para ajudar muitas pessoas a vir a conhecer a Jeová e a Jesus. Então até aqui nós vimos então o exemplo de Pedro, né? Como Pedro lutou com suas fraquezas, foi leal, foi corajoso, foi perseverante e as venceu. Agora nós vamos, a partir do parágrafo 12, ver o que nós aprendemos com o exemplo de Pedro, né? O que aprendemos com Pedro? Parágrafo 12. Jeová pode nos ajudar a perseverar. É claro que nem sempre é fácil seguir em frente, principalmente quando lutamos com uma fraqueza já por muito tempo. Às vezes, nossas fraquezas podem parecer mais difíceis do que aquelas que Pedro enfrentou. Mas Jeová pode nos dar a força necessária para não desistirmos. Por exemplo,
Veja o caso de um irmão que, antes de aprender a verdade, levava uma vida homossexual já por muitos anos. Ele mudou completamente de vida e passou a viver de acordo com o que a Bíblia ensina. Mesmo assim, às vezes, ele ainda precisa lutar contra fortes desejos errados. Mas o que o ajuda a perseverar? Ele diz: Jeová me fortalece. Com a ajuda do Espírito Santo, eu aprendi que é possível continuar no caminho da verdade. E apesar das minhas imperfeições, Jeová tem me usado e continua me fortalecendo. Como o exemplo de Pedro pode nos ajudar se estivermos lutando contra uma fraqueza já por muito tempo? Irmã Edna? Então, às vezes, as nossas fraquezas, elas parecem muito mais difíceis do que as fraquezas que Pedro enfrentou. Mas se é esse nosso caso, nós podemos pedir a força necessária a Jeová, e não desistir de lutar contra as nossas fraquezas, porque se assim fizermos, Jeová vai nos ajudar a vencer essas fraquezas. Isso mesmo, assim como ajudou a Pedro, né? Muito bem. Irmão Israel? Nós observamos então a necessidade de estarmos muito próximos de Jeová, né? Para que Jeová nos ajude, assim como ajudou Pedro, mas Pedro ele é perseverante, né? Ele não desistiu, apesar de dificuldades, né? O salmista diz que se Jeová não tivesse sido o ajudador, em pouco tempo ele teria morrido, né? Os pés, quando estavam escorregando, o amor leal de Jeová é que sustentava ele, né? E então exatamente isso que nós precisamos fazer também, não desistir, nos aproximarmos de Jeová a todo tempo, da sua organização, estarmos perseverantes, com certeza nós teremos a ajuda dele e conseguiríamos vencer também, assim como o exemplo citado aqui no parágrafo do irmão que tinha uma dificuldade muito grande, né? Isso. O que esse irmão aqui já citado, que antes de ser testemunha de Jeová, levava uma vida homossexual por muitos anos, o que o ajudou a mudar? O que ele diz que foi importante para ele? Irmão Davi? Ele disse que Jeová o fortalecia, dava-lhe de seu Espírito Santo, e ele aprendeu por experiência que é possível continuar no caminho da verdade. E mesmo apesar das suas imperfeições, Jeová o tem usado e continua o fortalecendo. Então a confiança que ele tinha em Jeová, de que Jeová com certeza o ajudaria a vencer essa fraqueza através de seu Espírito Santo, ele sentiu na pele de que de fato Jeová o ajudou. Isso mesmo. Percebeu quando ele disse que ele queria viver de acordo com o que a Bíblia ensina, né? Quando ele buscou, ele entendeu isso, que ele queria viver de acordo com o que a Bíblia ensina, ele precisava fazer essas mudanças. E ele fez o esforço, buscou a ajuda de Jeová e conseguiu, né? Apesar dele ainda lutar com esse desejo, mas ele continua perseverando, servindo lealmente a Jeová. Um belo exemplo para nós, né? Vamos ao parágrafo 13. Mais de uma vez, Pedro cometeu erros por causa do medo do homem, mas ele orava pedindo força e conseguia agir com coragem. Nós também podemos vencer nossos medos. Veja o que aconteceu com Horst, um jovem irmão que viveu na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Algumas vezes ele cedeu à pressão na escola e acabou dizendo a saudação Heil Hitler. Quando Horst contou a seus pais, eles não brigaram com ele. Em vez disso, oraram com ele e pediram que Jeová desse a coragem que ele precisava. Com a ajuda de seus pais e confiando em Jeová, Horst conseguiu ter a força necessária para continuar firme. Um tempo depois, ele disse: Jeová nunca me abandonou.
Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 13, 29 e 31. Atos 4, 13, 29 e 31. Vamos pedir para o irmão Abner ler para nós? Quando viram a coragem de Pedro e de João, e notaram que eles eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados, e perceberam que eles haviam estado com Jesus. E agora, Jeová, dá atenção às ameaças dele e concede que os teus escravos continuem a falar a tua palavra com toda a coragem. Depois de terem feito a súplica, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios de Espírito Santo e começaram a falar a palavra de Deus com coragem. Obrigado, irmão Abner. Como podemos imitar o exemplo de Pedro? Irmã Suzana? Então, assim como Pedro, nós podemos orar a Jeová, pedindo a Ele que nos dê força e coragem. Isso vai nos ajudar a continuar vencendo os nossos medos, e esses medos nesse sistema a gente sabe que são muitos. Obrigado, irmã Suzana. Muito bem. Ainda Ricardinho? Então aí, como mostra a imagem, um jovem chamado Rost, ele acabou cedendo à saudação de Heil Hitler. Daí, aí mostra os seus pais não brigaram com ele, mas sim consolaram ele para ajudar ele a continuar a sua determinação de ser firme a Jeová. Muito bem, isso mesmo. Parabéns, cara. Irmão Gustavo? Se nós analisarmos o semblante dos pais e também do filho, a gente vê bem qual foi a situação, né? O jovem ali, ele está bem triste, desanimado. E os pais, eles estão preocupados. Então, ao invés de brigarem com ele, o aconselharam, o ajudaram, o orientaram. Então, isso é muito importante. E isso fez ele conseguir se manter forte. Isso mesmo. Irmã Natália? Com certeza não foi fácil para ele resistir a isso, né? Era uma época muito difícil, onde as testemunhas de Jeová foram perseguidas e havia esse movimento, né, da juventude hitlerista. E se ele não fizesse as saudações a Hitler, ele apanhava. E por conta desse medo de sofrer essa dor física, algumas vezes ele acabou cedendo a isso por medo de ser punido. Mas ele sentiu que, mesmo essa dor física, não doía tanto quanto a consciência dele de desagradar a Jeová. E era isso que era mais importante para ele e para os pais dele até o final. Isso, muito bem. Obrigado, irmã Natália. Irmão José Carlos? E aqui a gente pode tirar um exemplo, porque nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Então nós estamos vendo que as crianças hoje em etapa escolar sofrem muita pressão nas escolas, de todo tipo. Já os mais não tão crianças também sofrem em trabalho, na própria localidade que mora. E até nós adultos também sofremos todo tipo de pressão. Uma coisa interessante que o parágrafo traz é que as crianças contaram para os pais. Então, é um incentivo aqui para as crianças, desde os pequenininhos até os de idade um pouco mais avançada, entre 15 e 20 anos, que compartilhem com os pais as coisas que estão acontecendo, tanto na escola, quanto na rua, quanto na vizinhança. Porque nós vimos que os pais aqui foram bons com eles, não brigaram com os filhos. Pelo contrário, já que é uma briga espiritual, uma luta, uma guerra espiritual, o espírito maligno que está permeando a sociedade humana quer influenciar os jovens. Mas o espírito bom, o espírito de Jeová, com a oração dos pais aqui, é o que vai combater esse tipo de coisa. Então o exemplo agora para as crianças contem para os seus pais tudo o que acontece. Participe dos seus pais. Eles vão ser a fortaleza que Jeová, através do Espírito Santo, vão ajudar eles.
Obrigado, irmão Zé Carlos. E essa experiência do irmão Horst está na Despertai de 22 de fevereiro de 98, né? Uma bela experiência, muito bonita, emocionante. Nós vemos aí na imagem que ele era um jovenzinho, né? Uma criancinha naquela época, né? E a coragem dele foi posta em xeque. Apesar de ser uma criancinha, ele foi testado a ser corajoso. E foi leal a Jeová, né? Belo exemplo, né? Vamos ao próximo parágrafo. Parágrafo 14. Jeová e Jesus nunca vão desistir de nós. Depois de negar Jesus, Pedro precisou tomar uma decisão importante. Será que ele iria deixar de ser um seguidor de Cristo ou iria continuar perseverando? Jesus implorou a Jeová para que a fé de Pedro não enfraquecesse. E ele até contou para Pedro que tinha feito essa oração, mostrando que confiava que ele conseguiria fortalecer seus irmãos. Pedro provavelmente se sentia muito fortalecido toda vez que se lembrava do que Jesus disse. Da mesma forma, quando nossa fé for testada, Jeová pode usar pastores amorosos para nos ajudar a continuar leais. Um irmão chamado Paul, que já é ancião por muito tempo, tenta fazer isso. Quando alguém está pensando em desistir, ele ajuda a pessoa a pensar em como Jeová a atraiu para a verdade. Daí ele diz que Jeová é cheio de amor leal e nunca vai desistir dessa pessoa. Paulo diz: eu já vi muitos irmãos desanimados conseguirem perseverar com a ajuda de Jeová. Como pastores amorosos podem ajudar aqueles que estão desanimados? Laurinha? Jeová nos deu um presente. Esse presente aos anciãos. Os anciãos são dádivas, e dádiva significa um presente, como fala o Cântico 103. Bonito. Obrigado, Laurinha, pelo seu comentário. Bom, Siqueira? Pedro cometeu muitos deslizes e agora negar o próprio Jesus. Jesus poderia pensar, né? Esse homem está perdido, não tem jeito, né? Mas não foi isso que Jesus pensou, não. Ele conhecia Pedro, era um homem impulsivo, ele conhecia as qualidades de Pedro, de humildade, de prontidão, e ele orou a Jeová para ajudar Pedro a não desistir. E ele avisou a Pedro, ele falou para Pedro que tinha feito isso. Isso é um exemplo para os pastores, né? Ninguém está perdido, não. Nós temos que tentar ajudar e orar a Jeová para ajudar. O caso de Pedro foi solucionado, o caso de Pedro foi resolvido, ele se tornou um fiel cristão, foi um apóstolo de Cristo. Então, uma lição para nós: muitos tendem a desanimar, cometem erros, cometem deslizes, mas nós temos que orar a Jeová e ajudar a pessoa. Isso mesmo. E aqui tem um exemplo, né? O exemplo de Paul. Quem gostaria de comentar para nós? Irmã Lucimara? Então, Paul, ele já serve, né, como ancião por muito tempo, e ele tenta imitar o exemplo de de Jesus, né, que mostrou amor, né, ao ajudar, né, Pedro. E aqui ele fala que quando alguém está pensando em desistir, ele ajuda a pessoa a pensar em como Jeová atraiu para a verdade. E ele diz que Jeová é cheio de amor leal e nunca vai desistir dessa pessoa. E ele observou, né, que muitos irmãos que estavam desanimados, esses conseguiram se sentir animados, né, e conseguiram perseverar com a ajuda de Jeová. Então, o exemplo de Jesus, né, ao mostrar amor por Pedro, é um exemplo para vários pastores amorosos na congregação. Isso mesmo. E Jeová espera isso dos anciãos, né? Jeová espera que os pastores que ele designou sejam amorosos. Jeová espera isso. Vamos ao parágrafo 15?
Assim como Jeová cuidou das necessidades materiais de Pedro e dos outros apóstolos, Ele também vai cuidar da gente, se colocarmos o reino em primeiro lugar. Depois que a Segunda Guerra Mundial terminou, Horst começou a pensar em ser pioneiro, mas ele era muito pobre e achou que não conseguiria se manter como pioneiro. O que ele fez? Ele decidiu ver se Jeová realmente iria cuidar dele e, durante a visita do superintendente de circuito, ele trabalhou a semana inteira na pregação. No final daquela semana, ele ficou surpreso quando o superintendente entregou para ele um envelope cheio de dinheiro de alguém que não queria se identificar. Ali tinha dinheiro suficiente para ele se sustentar como pioneiro por vários meses. Horst viu esse presente como uma prova de que Jeová iria cuidar dele. Ele passou o resto de sua vida colocando o reino em primeiro lugar. Como os exemplos de Pedro e de Horst mostram que podemos confiar no que diz Mateus 6,33. Irmã Rosângela? Como fala aqui no parágrafo, né, se a gente persistir, continuar colocando o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas a gente vai ter, a gente vai receber dele, ele não vai nos abandonar. Isso mesmo. Obrigado, Rosângela, pelo seu comentário. Irmã Les? E no caso desse irmão Horst, ele queria muito ser pioneiro, mas por ser muito pobre, ele achou que não conseguiria, mas ele decidiu tentar. Durante a visita do superintendente de circuito, ele trabalhou a semana inteira com ele na pregação e nesse ínterim eles receberam um donativo de alguém que não queria se identificar. Era um envelope cheio de dinheiro, que era o suficiente para ele se sustentar por vários meses. Então ele considerou isso como uma prova de que Jeová ia cuidar dele. E ele passou o resto da vida dele colocando o reino em primeiro lugar e nunca lhe faltou nada. Belo exemplo, né? De confiar em Jeová. Vamos ao parágrafo 16. Certa vez, Pedro pediu para Jesus se afastar dele, mas ele deve ter ficado muito feliz por Jesus não ter feito isso. Jesus continuou a treinar Pedro para ser um apóstolo fiel e um ótimo exemplo para os cristãos. E nós podemos aprender lições valiosas do treinamento que Pedro recebeu. Ele mesmo compartilhou algumas dessas lições em 2 cartas que escreveu para as congregações no primeiro século e que fazem parte da Bíblia hoje. No próximo estudo, vamos ver alguns lembretes dessas cartas e como podemos aplicá-los em nossa vida hoje. Obrigado, irmão Canada, por nos ajudar nessa consideração com sua leitura. Nos ajudou muito no bom entendimento da matéria. Por que vale a pena aprender mais sobre Pedro e sobre o que ele escreveu em suas cartas? Irmão João Davi? Então, na verdade, Jesus ele continuou a treinar Pedro para ser um apóstolo fiel e um ótimo exemplo também para os cristãos, né? E nós podemos também aprender lições valiosas do treinamento que Pedro recebeu. Ele mesmo até mesmo compartilhou algumas dessas lições em 2 cartas que escreveu para as congregações, né, no primeiro século, que faz parte da Bíblia hoje. Isso é um grande exemplo para nós também seguir de perto os passos de Jesus, os passos de exemplos de pessoas do passado que colocaram em prática na sua vida, e hoje também para todos nós precisamos fazer isso também, colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Muito bem, obrigado, irmão João Davi.
E o que nós vamos aprender no próximo estudo, então? Como o próximo estudo tem ligação com este estudo? Irmã Elaine? Nós vamos ver alguns lembretes, né, dessas cartas que Pedro escreveu e como podemos aplicá-los em nossa vida hoje. Isso mesmo. Então, será uma continuação do estudo de hoje, né? Nós vamos ver mais pontos a respeito das palavras inspiradas do apóstolo Pedro. Como você responderia? Que fraquezas Pedro teve que vencer? Irmão Tiago? Vemos que a que mais destacava era o medo, né? Quando ele negou Jesus 3 vezes, quando ele teve medo dos judeus e negou-se se comer com os gentios, né? Ele também tinha uma personalidade um tanto forte, quando ele cortou a orelha de um escravo, quando também ele agiu falando ali para Jesus que não iria sofrer e morrer, né? Então tinha várias fraquezas ali do qual ele tinha que mudar. Isso. Obrigado, irmão Tiago. O que ajudou Pedro a perseverar? Irmão Takeshi? A ajuda do Espírito Santo e também Jesus, ele demonstrava confiança em Pedro e Jesus pediu para Jeová que não enfraquecesse a fé do Pedro e ele contou para Pedro. Então tudo isso ajudou Pedro a manter a lealdade. Muito bem, obrigado, irmão Takeshi. Que coisas podemos aprender com o exemplo de Pedro? Que coisas podemos aprender com o exemplo de Pedro? Irmã Janete? Nós vimos que Pedro, ele cometeu vários erros, inclusive por causa do medo do homem. Mas Pedro, ele sempre orava a Jeová pedindo a sua ajuda, a sua força, e assim ele conseguia agir com coragem. Da mesma forma, nós também, caso tenhamos medo do homem ou outra fraqueza, nós também podemos assim orar a Jeová, pedir a sua ajuda, que com certeza ele vai nos ajudar e nós vamos vencer. Isso mesmo, esse é o incentivo, né? Irmã Rosana? Pedro, mesmo sendo um apóstolo, foi repreendido pelo apóstolo Paulo. E qual foi a sua atitude? Ele mostrou que ele era humilde, porque ele mudou aquele comportamento errado que ele tinha. Muito bem. Esse estudo com certeza nos ajudou muito, né, a entender que nós precisamos continuar perseverando. Todos nós temos fraquezas, né? Todos nós temos lutas diárias que às vezes tentamos eliminar ou melhorar uma qualidade, né? Muitas vezes nós erramos, fraquejamos, mas o importante é, assim como Pedro, não desistir, né? É esse o pedido que Jeová faz a cada um de nós, né? Não desista, continue perseverando, mesmo que dê um passo em falso, se levante e continue na carreira pela vida, né? Nessa corrida pela vida, né? É isso que Jeová espera. Jeová está ao nosso dispor, né, para nos ajudar. Anciãos amorosos na congregação estão ao dispor de todos os servos de Jeová, todos aqueles que estão lutando contra as dificuldades, contra as ansiedades e contra as fraquezas também, né? Que todos nós juntos possamos continuar perseverando, continuar sendo corajosos e vencendo nossas fraquezas e assim continuar fazendo a vontade de Jeová, apesar das dificuldades desse mundo. E na próxima semana iremos aprender mais a respeito do apóstolo Pedro. Agora sim, vamos encerrar então a nossa reunião. Agradecemos a todos pela presença, pela participação, pelos comentários. E para encerrar essa reunião de forma alegre, agradecer a Jeová por mais esse alimento que nos deu, nós vamos juntos entoar o cântico 126, sempre fortes, firmes e despertos, baseado em 1 Coríntios 16, 13. E após o cântico, nós convidamos nosso irmão orador para nos representar aqui em oração. Vamos então cantar todos juntos o cântico 126.